Tranquilo até aí, gente? Pessoal, agora, né, a gente termina a nossa videoaula, a gente já está fazendo exercício, quer dizer, parece que não, mas à medida que a gente vê exemplos, os exemplos já são a aplicação do conteúdo. Mas agora a gente vai trabalhar com, se não me engano, 6 exercícios, ok? Então vamos lá para a gente finalizar agora a nossa videoaula de revisão matemática, o que vem a ser mol, o que vem a ser a massa atômica e o que vem a ser a massa molar. E como é que esses conceitos se relacionam? Exercício número 1. Qual a massa em gramas de 0,8 mol de átomos de cobalto, cujo símbolo é CO? Então vamos lá, pessoal. Abre a tabela periódica. Vai lá na massa atômica do cobalto. Você verá, eu até arredondei aqui, tá, gente? Não é 59, mas vamos arredondar porque é quase 59. Então você pega a massa atômica do cobalto na tabela periódica, 59. Então a massa molar do cobalto é 59 gramas. Então entender a regra de 3? Um mol de átomos de cobalto pesa 59 gramas. Ora, eles estão, nesse exercício, está te perguntando não quanto que um mol pesa, mas quanto que 0,8 mol pesa. Então, 0,8 mol é só você fazer essa regra de 3. Ok, gente? Multiplica cruzado, certinho, 0,8 que multiplica 59, dividido por 1. Você isola o x, não é assim que você fala? Isola o x, né? Você multiplica cruzado, depois você isola o x, ok? Aqui a massa de 0,8 mol de cobalto, 47,2 gramas. Pessoal, sempre prestar atenção em detalhes. 0,8 mol é próximo de 1 mol, né? Portanto, o valor que você encontra, ele não pode ser muito distante de 59 gramas. Tem que ser abaixo de 59 gramas e não muito distante. Não deixe de usar o bom senso. Você tem bom senso, ok? Vamos ao exemplo 2. Qual a massa em quilos? Opa, cuidado aí com a unidade, tá, gente? Sempre. De 25 mol de moléculas de sacarose. Então, no primeiro exemplo, a gente pegou átomos, uma substância feita de átomos. No segundo exemplo, nós estamos pegando uma substância que é feita de moléculas. Não tem problema. Então, vamos lá. Como é que você calcula a massa molar da sacarose? Esse que é o açúcar de cozinha, tá, gente? É o açúcar que a gente consome em casa. Então, vamos lá. Tem 12 carbonos, então você pega a massa do carbono, que é 12, tabela periódica, e multiplica por 12. Mais, tem 22 hidrogênios, então você pensa, vou pegar 22 e multiplicar pela massa do hidrogênio, que é 1. Mais, tem 11 oxigênios, então é 11 que multiplica a massa do oxigênio. Então, eu sugiro que vocês calmamente façam aí, né? Esse cálculo, confere para ver se está certinho, às vezes o professor erra, concorda comigo? Você vai descobrir que 1 mol de moléculas de sacarose pesa 342 gramas. Gente, eu queria mostrar para vocês uma coisa que às vezes na sala de aula os alunos perguntam, professor, o que é, por exemplo, aqui ó, 59 gramas que multiplica mol elevado a menos 1? Não estou entendendo mol elevado a menos 1. Gente, mol elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 dividido por mol, né? Portanto, né, quando aparece grama que multiplica mol elevado a menos 1, é grama dividido por mol, ok? Então vamos lá. Para terminar essa tela, você calculou a massa molar da sacarose. Faz com que isso vire uma proporção, uma regra de 3. 1 mol de moléculas de sacarose, por quê? Porque sacarose é uma substância feita de moléculas, não de átomos. 1 mol de moléculas de sacarose pesa 342 gramas. Ok, gente, lê de novo a pergunta. 25 mol de moléculas. 25 mol de moléculas de sacarose, você espera que pese 25 vezes mais. Se você fizer esta regra de 3, você vai obter 8.550 gramas. Leia de novo a pergunta. Não perguntaram em gramas, perguntaram em quilo. Então, faça a mudança de unidade, que eu mostrei para vocês no começo da videoaula, e você obtém a resposta 8,55 quilos de sacarose, ok? Muito bem. Exercício número 3. Qual a quantidade de moléculas de água presente em 540 gramas dessa substância? Gente,
Agora, vocês estão notando que a gente está mudando um pouquinho o estilo da questão. Professor, o que eu faria primeiro? Gente, se um dado do exercício é massa da substância, tranquilamente, você tem que ir lá na tabela periódica e calcular a massa molar da substância. Mas, professor, por quê? Vão me acompanhando aqui, por favor. Calculando a massa molar da água... Calculando a massa molar da água usando a tabela periódica, mas a gente já treinou, você descobre que a massa molar da água é 18 gramas por mol, ou seja, um mol de água pesa 18 gramas. Vamos lá então, gente. O que vem a ser um mol de qualquer substância? Um mol de átomos, um mol de prótons, um mol de nêutrons, um mol de íons, um mol de moléculas? Veja bem aqui. Não são 6 vezes 10 elevado a 23? Então olha o que eu fiz, gente. Um mol de água. Eu não escrevi um mol de água, eu escrevi o que é um mol de água. 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. E quanto que esse tanto de molécula de água pesa? 18 gramas. Então agora nós vamos fechar a questão. Se 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água pesam juntas 18 gramas, olha a pergunta. Calcule a quantidade de moléculas. X moléculas, a quantidade de moléculas, X moléculas pesarão o dado do exercício, 540 gramas. Então, mais uma vez, você vai multiplicar cruzado. 6 vezes 10 elevado a 23, que multiplica 540, é igual a 18, que multiplica X. Você isola o X, faz essa conta, tá, gente? E eu sugiro veementemente que vocês peguem um papel e uma caneta e um lápis e façam de fato essas operações. Ok, gente? Por quê? Porque você é treinando que você vai se libertar dessa necessidade numa avaliação de usar a calculadora. Porque eu já vou adiantar para vocês uma coisa que eu nem precisaria de estar falando. A maioria das suas avaliações ao longo da sua vida, né? Várias delas serão feitas sem calculadora. Sem dúvida que em vários momentos da sua vida haverá a utilização de calculadora. E eu queria deixar bem claro para vocês que eu não tenho nada contra isso. Mas a gente tem que dominar as ferramentas da matemática. Acho que vocês concordam comigo, né? Então vamos lá. Quando você fizer essa operação matemática, você encontra 180 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Ô, gente, tem que ser muito mais mesmo do que 6 vezes 10 elevado a 23, né? Porque a massa que você está pegando é bem maior do que 18. E lembrando, 180 vezes 10 elevado a 23, passando para a notação científica, você tem que fazer 180, né, dividi-lo por 100, para que se transforme no número entre 1 e 10. 1,8. E agora, se você diminuiu 180 100 vezes... você tem que aumentar 10 elevado a 23 100 vezes. Então tá aqui a resposta, ok? Professor, não tem outro jeito de fazer, não? Tem. Veja bem aqui, gente. Outra maneira de fazer. Você, ao usar a tabela periódica, você descobriu que um mol de moléculas de água pesa 18 gramas. Tranquilo. Pega já a massa que te deram na questão, 540 gramas. 540 gramas equivale a quantos mol de água? A gente tem que ser coerente. Um mol de H2O pesa 18 gramas. Tem algum erro? Não. 540 gramas equivale a quantos mol de água? Usando essa outra maneira, você encontra uma resposta em mol de água. Ou seja, quando você resolve essa regra de 3, você descobriu que 540 gramas é a massa de 30 mol de moléculas de água. Nunca deixe de ler de novo a pergunta, porque se a pergunta do número 3 fosse qual a quantidade em mol de água, você chegaria nesta resposta que está aqui, 30 mol de moléculas de água. Só que a pergunta não é quantos mol de água existem em 540 gramas. Eles estão te perguntando quantas moléculas de água existem. Ora, gente, vamos lá? Você não descobriu que 540 gramas é a massa de 30 mol de moléculas de água? Faça mais uma regra de 3 e a gente termina. Vamos lá? O que é um mol de moléculas de água?
6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Ué, então quantas moléculas de água equivalem a 30 mol de moléculas de água? Então você faz essa regra de 3, vai dar, claro, os mesmos valores anteriores. Obviamente que você não pode obter duas respostas diferentes. Ok, gente? Ok? Vamos lá. Agora a gente vai ver as três últimas questões. Questão 4. Qual a massa em gramas de 2,4 vezes 10 elevado a 24 moléculas de álcool etílico, que é C2H5OH, etanol ou álcool etílico? É o álcool, né, presente no álcool em gel que a gente tanto usa. Então vamos lá. Procedimento. A pergunta do exercício é massa. E o dado do exercício é moléculas daquela substância. Então, gente, a pergunta envolve massa. O que a gente faz? Vai na tabela periódica e calcula quanto que pesa a massa molar do etanol. Então, da mesma maneira, 2 carbonos, 2 que multiplica a massa do carbono. Aqui, gente, C2H5OH são 6H. Tranquilo? Então, 6 que multiplica a massa do H, mais um O. 1 que multiplica a massa do O. Quando se somarem, você descobriu a massa molar do álcool etílico, 46 gramas. Gente, agora veja um engano que muitas pessoas cometem. Presta atenção. Errado. Vamos lá, você está começando com a melhor das intenções. Você calculou a massa molar, não calculou? Calculou. Então vamos lá? 1 mol de moléculas de etanol pesa 46 gramas. Aqui, ó. Certinho, tá? Agora, olha o engano. Se 1 mol de moléculas de etanol pesa 46 gramas, você vem aqui na pergunta do exercício, 2,4 vezes 10 elevado a 24 moléculas de etanol pesa quanto? Pessoal, de propósito, eu deixei a resposta absurda que a gente encontra desta maneira. Se vocês fizerem essa regra de 3, você vai obter 110,4 vezes 10 elevado a 24 gramas. 10 elevado a 24 gramas. Professor, eu não estou entendendo muito por que está completamente errada essa resposta. Vamos fazer uma analogia para te ajudar nesse erro? Gente, considere esse dado aqui que eu estou passando para vocês. Se uma dúzia de ovos custa R$3, quanto custam 36 unidades de ovos? Vamos errar igual a gente errou aqui em química. Eu convido vocês a errarem junto comigo usando ovos e o preço dos ovos. O que está escrito aqui? Uma dúzia de ovos custa R$3. Mas eu quero saber quantos reais que custam 36 ovos. Se você fizer essa regra de 3, vai dar 3 que multiplica 36 dividido por 1. R$108. Eu te pergunto, você pagaria, sabendo que uma dúzia custa R$3, você pagaria, gente, para uma pessoa que te vendeu, ou no supermercado, ou no sacolão, você pagaria R$108 e levaria 36 ovos com você? Você desconfiaria ou não desconfiaria? Uai, professor, mas por que? Por quê? Nessa regra de 3, você usou unidades de ovos com dúzia de ovos. É por isso que vai dar errado. Agora vamos consertar a analogia e voltar para a química? Como é que você acertaria esse cálculo, gente? O que é uma dúzia de ovos? São 12 ovos. Então vamos nessa? Se 12 ovos custam custa R$3, perdão. Se 12 ovos custam R$3, quanto que custa 36 ovos? A gente colocou unidades de ovos com unidades de ovos. Você também poderia fazer isso aqui, eu tenho certeza que você já pensou enquanto você está vendo essa tela, da seguinte maneira. Uma dúzia de ovos custa R$3. 36 ovos não são 3 dúzias? Então, se uma dúzia de ovos custa R$3, 3 dúzias de ovos custaria quanto? R$9. Tá, gente? Pessoal, então agora voltando para a química. Veja, o que vem a ser 1 mol de moléculas de álcool etílico? Olha lá embaixo agora da tela. 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de álcool pesam, todas elas juntas, 46 gramas.
Agora você vem com a pergunta. E se você tiver 2,4 vezes 10 elevado a 24 moléculas de álcool etílico? X. Aqui, gente, eu coloquei unidades de moléculas e unidades, ok? Então, se vocês fizerem essa regra de 3, eu até deixei ela indicada aqui, ó. X vai ser igual 2,4 vezes 10 elevado a 24, que multiplica 46, dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Ô, gente, claro, você corta moléculas de etanol com moléculas de etanol, né? E aí vai sobrar a unidade grama, que é claro que é o que tem que sobrar. Então, se vocês fizerem isso aqui, vai dar 2,4 dividido por 6, 0,4. 10 elevado a 24 dividido por 10 elevado a 23, mantém a base, subtrai os expoentes, fica uma conta tranquila. 0,4 vezes 10, 4. 4 que multiplica 46, 184 gramas. Eu queria te convidar a comparar o valor real com aquele absurdo que a gente mostrou aqui em cima. Consegui te ajudar, gente? Beleza? Pessoal, penúltimo exercício. Então vamos nessa. Como a massa em gramas, atenção que esses dois últimos exercícios, eles dão só um pouquinho mais de trabalho, mas a gente já está terminando. Com a massa em gramas de enxofre, cujo símbolo o átomo de enxofre é simbolizado por S, né, o elemento químico enxofre, que tem vários átomos, né, e esse elemento químico é simbolizado pelo símbolo S. Com a massa em gramas de enxofre presente em 171 gramas de sulfato de alumínio. Então vamos lá, pessoal. Presta atenção no que eu vou mostrar para vocês agora. Quando você olha para esta fórmula, a L2SO43, você fala assim, em uma fórmula, a L2SO43, eu vejo 2 alumínios, 3S e 12O. Só que agora, nós vamos comparar em mol. Por quê, gente? Olha bem aqui, por favor, para a tela. Se você pensou assim, um Al2SO43 tem 2 alumínios, 3S e 12O, vocês perceberam que você acabou de montar uma proporção que eu vou falar aqui agora para vocês. Um Al2SO43 tem 2Al, 3S e 12O. Isso é uma proporção, perceberam? Né? Então, olha o que eu fiz aqui. Imagine agora não um Al2SO43, imagine um mol de Al2SO43. Então, a proporção não muda. Em um mol de Al2SO43, a gente tem 12 mol de O. A gente tem 3 mol de S e a gente tem 2 mol de alumínio. Talvez você esteja preocupado porque agora está escrito tudo em mol. Gente, é só você perceber que quando você imagina uma proporção em mol, os componentes daquela substância você tem que amarrá-los em mol. Né? Então, olha lá, em um mol, eu vou dizer a frase, em um mol de Al2SO43, que você já sabe que é muita coisa, né? Você tem 2 mol de alumínio, 3 mol de enxofre e 12 mol de oxigênio. Ok, vamos lá então. Vamos transformar isso em massa? Lembra, você vai lá na tabela periódica e pega a massa atômica dos elementos. Então vamos fazer isso? Quanto que pesa 2 mol de alumínio? 2 que multiplica 27. Quanto que pesa 3 mol de enxofre? 3 que multiplica 32. Quanto que pesa 12 mol de oxigênio? 12 que multiplica 16. E quanto que pesa um mol de Al2SO43? Ora, gente, você já calculou várias vezes aqui comigo na videoaula isso. Inclusive, você soma, né? Quanto? Vamos lá, então. 2 vezes 27, 54. 3 vezes 32, 96. 12 vezes 16, 192. Se você somar a massa do oxigênio, mais a massa do enxofre, mais a massa do alumínio, a soma dessas massas não vai dar 342 gramas? Ora, mas a gente já fez isso em vários exercícios. Você está calculando a massa molar do Al2SO43, usando a massa dos elementos que compõem essa substância. Então, olha o que a gente acabou de fazer. Nós fizemos uma proporção. Só que aqui, em cima,
nós fizemos uma proporção em mol. E aqui embaixo, a gente fez uma proporção em massa, usando as massas presentes na tabela periódica. Para a gente finalizar o penúltimo exercício, vamos lá. Ora, se em 342 gramas de sulfato de alumínio, está aqui, nós temos 96 gramas de enxofre, 96 gramas de enxofre, a pergunta é, calcule a massa em gramas de enxofre, sempre leia de novo a pergunta, presente em 171 gramas, aqui o dado do exercício, em 171 gramas de Al2SO43, ok, pessoal? Você pode perceber que é metade, 171 é metade de 342, portanto, quanto que vai ser a resposta? Metade de 96, 48 gramas de enxofre. Resumindo, gente, se você pesar numa balança 171 gramas de sulfato de alumínio, lá dentro dessa massa, 48 gramas dela vem do enxofre, ok? Como eu comentei, é um exercício um pouco mais trabalhoso, mas é um exercício que vale a pena uma maior reflexão sua. E lembre-se, a gente vai melhorar se a gente treinar o suficiente. Para algumas pessoas, o treinamento não é tão longo assim. E para outras pessoas, com certeza o treinamento é longo. Não desanime. E finalmente, para a gente terminar essa nossa videoaula, vamos ao exemplo número 6. Quantos átomos de oxigênio existem em 68 gramas de peróxido de hidrogênio, cuja fórmula é H2O2? Galera, água oxigenada, que todos vocês conhecem, né? Na água oxigenada existe a substância química chamada peróxido de hidrogênio e as moléculas de peróxido de hidrogênio têm a fórmula H2O2. Então vamos lá, como sempre. Abra a tabela periódica e calcule quanto que pesa, quanto que é a massa molar dessa substância. Então, vamos nessa. 2H pesam 2, 2O, 32, 32 com 2, 34. Então, ao calcular a massa molar, que é grama por mol, você descobre que 1 mol de água oxigenada pesa 34 gramas. Ora, como escrevi aqui, o dado do exercício não envolve o dobro da massa? O dobro de 34 não é 68? Uai, então, essa massa é a massa de 2 mol de H2O2. Então aqui, gente, no começo desse exercício, eu evitei passar por todas aquelas etapas dos outros exercícios. A gente já está ganhando um tempo aqui mostrando que se 1 mol de H2O2 pesa 34 gramas, 68 gramas é a massa de quantos mol? Ora, o dobro. E aí agora, gente, muita atenção ao que eu vou mostrar para vocês, que a gente já mostrou de uma certa maneira no exemplo anterior. Quando você olha para a fórmula do peróxido de hidrogênio, H2O2, ok? É interessante, né? Aqui tem um ângulo, tá, gente? A molécula não é reta, tá ok? Mas o nosso objetivo agora é fazer cálculos. Perceba o que eu vou dizer para vocês e vou logo em seguida ler. Em uma molécula, você vê 2 átomos do H, e em uma molécula, novamente, você vê 2 átomos de oxigênio. Opa, então vamos montar uma proporção. Em uma molécula de H2O2, há 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Tranquilo, gente? Você acabou de montar uma proporção. Então, vamos lá. Mantendo-se a proporção, vamos agora pensar, não vamos pensar pouco não, vamos pensar numa quantidade exorbitante. Vamos pensar em 1 mol, que você sabe que 1 mol é muita coisa, não sabe? Vamos lá. 1 mol de moléculas de H2O2 tem 2 mol de átomos de H e 2 mol de átomos de oxigênio. Lembra que eu falei para vocês na tela anterior? Agora você está pensando grande. Em 1 mol de moléculas de H2O2 tem 2 mol de átomos de H e 2 mol de átomos de O. Porque mol, você faz proporção em mol. Mol é uma quantidade exorbitante.
Ora, agora vamos pegar o que a gente descobriu. A massa que foi apresentada para você não equivale a 2 mol de moléculas de H2O2? Aqui, gente, eu coloquei o que você descobriu aqui. Então, se você tem o dobro de mol de moléculas de H2, você espera que tenha quanto de H e quanto de O? Não é o dobro? Então, vamos lá. Mantendo a proporção que a gente viu aqui em cima, se tiver 2 mol de moléculas de H2O2, você espera que tenha 4 mol de átomos de H, porque é 1 para 2, concorda? E 4 mol de átomos de O. Por quê? A proporção é 1 para 2, coincidentemente. Coincidentemente é 1 para 2 em termos de H e 1 para 2 em termos de O. É só uma coincidência. E agora a gente finaliza a questão. Você descobriu que, fazendo um resumo, você calculou quantos mol que equivale a 68 gramas. 2 mol de H2O2. Você fez uma proporção. Em 1 mol de moléculas de H2O2 tem 2 mol de átomos de H e 2 mol de átomos de O. Aí você traz aqui a quantidade que você descobriu e descobre dessa maneira que tem 4 mol de átomos de oxigênio. Agora, gente, para não morrer na praia, a pergunta não é quantos mol de átomos de oxigênio, ok? Se a pergunta fosse quantos mol de átomos, você já pararia aqui e a sua resposta já estaria pronta. Aqui, ó, 4 mol de átomos de oxigênio. Mas não perguntou quantos mol de átomos, perguntou quantos átomos. Então, vamos terminar? Se 1 mol de átomos de oxigênio equivale, é o mesmo que dizer 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio, 4 mol de átomos de oxigênio, que você tinha acabado de descobrir, equivale a quantos átomos de oxigênio? Ora, 6 vezes 10 a 23, que multiplica 4, 24 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, passando para a notação científica, 2,4, dividiu 10 vezes, aumenta a potência 10 vezes. 10 elevado a 24. Resposta: em 68 gramas de H2O2, nós temos nesta massa 2,4 vezes 10 elevado a 24 átomos de O. Ok, pessoal?